Quais infectados vão aparecer nessa segunda temporada de The Last of Us? Se você tá pensando só no Rei dos Ratos, aquele gigantão enorme, calma aí que você tá esquecendo de alguns, viu? Mas se preocupa não, Titio Raul aqui vai trazer todos eles pra vocês nesse vídeo aqui. Então bora lá! Fala pessoal, tudo de boa? Raul aqui e já dá uma infectada aqui nesse like e se inscreve no canal se você gosta de The Last of Us, que já tá chegando a segunda temporada e eu vou cobrir ela inteira aqui no canal. Então bora lá. E eu vou citar os básicos aqui, até mesmo os que a gente já viu na primeira temporada, porque não tem como fugir deles, né? Mas eu vou citar também o tempo de infecção que leva para eles chegarem nesses estágios, então acompanha aí. Corredor. Esse é o primeiro estágio da infecção, pessoal. Logo depois que a pessoa se infecta, respirando esporos, como é no jogo, ou sendo mordido, arranhado de alguma forma, ele em 24 horas ele já está transformado em um corredor. Que ele sim, ele ganha uma velocidade atlética, eu diria um pouquinho de força a mais. E é óbvio, isso depende muito do corpo do hospedeiro, né? De como o corpo do hospedeiro é. Se for um gordão, aí não tem como, ele não vai correr rápido que nem os corredores normal, né? E claro, eles ainda enxergam, e esse é um ponto muito bom, viu? Apesar da sua audição começar a melhorar, ainda não é nada, nossa, aquilo tudo não. E os corredores, eles duram no máximo 2 semanas transformados, pessoal. Sim, se o Joel não matar eles no meio do caminho, eles passam pro próximo estágio que a gente vai ver agora. Os perseguidores. E cara, eu tenho um ódio tão tremendo desses infectados que não tem nem como explicar, mano. Eles me deram muita raiva durante o jogo, velho, sério. E eles ainda basicamente são como os corredores, tirando pelo fato que a infecção, o Cordyceps já tomou conta de uma parte do rosto dele, da cabeça em si, ou seja, ele acaba perdendo um olho e sim, a sua audição ainda é melhorada, um pouco mais, não é tão boa que nem a dos Clippers, que eu vou mostrar já já. E o que mais dá raiva deles, e que pode ser que isso aconteça na segunda temporada da série também, é a parte que eles ficam meio que grudados na parede, né, por conta do Cordyceps ter feito mais ou menos uma camada em volta deles, e eles só saem dali caso você passe perto, né, e eles te escutem ou vejam você. Aí eles pulam em cima de você. E outra coisa que dá mais raiva ainda deles é que eles meio que espreitam do lado, tipo nas esquinas, assim, atrás de uma parede, em algum lugar que você for passar. Sim, eles ficam normalmente no escuro, dentro de prédios, em algum lugar assim. E nisso, na hora que você passa ali, eles atacam. E sim, eles escutam muito bem que vem que você tá dando a volta neles, eles mudam de direção e se escondem em outro lugar para te atacar de surpresa. E esse estágio, ele costuma durar em média de 2 semanas, né? Que é o tempo que ele vira de corredor para perseguidor. Ele dura até 1 ano transformado, sim. Aí ele ganha uma evolução nova, né? Vira um novo Pokémon. O instalador. E quando se passa mais de 1 ano transformado, o Cordyceps se transforma o hospedeiro, né, em um instalador, que ou seja, a infecção já tomou conta praticamente do corpo inteiro do usuário, e principalmente da sua cabeça, onde nasce mais ou menos como se fossem uns cogumelos, né, essa infecção, esse fungo na cabeça do usuário, fazendo ele perder totalmente a sua visão. Mas não se engane, isso não é nada bom, já que sem a visão, a audição dele melhora muito, pessoal, mas é muito, a diferença é muito gritante. Mesmo que você ande devagar próximo a ele, ele vai te escutar, principalmente se você fizer qualquer ruído que seja, tá? E claro, né, ele tem aquele som que é muito respectivo dele, que é aqueles barulhos, né, de estralo. Daí vem o seu nome, instalador, e ele dura no máximo 10 anos transformados. Depois disso, ele passa a ser o outro nível e o último estágio de evolução de um infectado, os baiacus. Os bloaters, como é chamado lá na gringa, né, pessoal? Esse é o último estágio realmente de uma infecção de um fungo Cordyceps que a gente viu. E nesse estágio é depois de décadas transformados. Depois de pelo menos 1 década, ele chega nesse estágio. E sim, ele é muito mais perigoso que todos os outros, apesar de ser bem diferente. Para começar legal, o fungo meio que se torna uma armadura em volta do hospedeiro. Sim, fazendo com que balas nem consigam atravessar direito, principalmente se for de uma arma mais fraquinha, viu? E cara, ele se torna incrivelmente forte, ou seja, é impossível finalizar um baiacu desse na porrada, com arma branca ou com qualquer coisa que seja mais ou menos fraca. Se não for uma 12 pra cima, pode esquecer que você não vai conseguir fazer nada contra ele. E a força dele se torna tremenda, que ele consegue destroçar um ser humano
facilmente, sem nem fazer muito esforço. E apesar dele perder muita velocidade, né, por conta do seu peso, diferente dos outros que eu mostrei aqui nessa lista, ele tem umas habilidades a mais ali. Eles também conseguem jogar como se fosse uma bomba de esporos, né, que a partir do momento que ele joga e explode, faz aqueles esporos todos no ar, que podem infectar ou até matar quem for pego ali naquela fumaça. E é aí que a gente tem que ver como eles vão conseguir adaptar isso, já que a gente viu que na série não tem esses esporos. Eles adaptaram de um outro jeito, fazendo aquele sentido de colmeia, né, com aqueles fiozinhos do Cordyceps que um conecta no outro e tudo mais. Isso que tem que ver, viu? Deixa sua ideia aqui nos comentários como eles podem adaptar essa explosão do bloater, né, do Byaku. E uma diferença enorme dos instaladores, pessoal, não, eles não escutam tão bem quanto eles. Afinal, o fungo tomou conta de muita coisa, dificultando muito a audição deles. E eles também são cegos. Eles vão apenas pelos sentidos, né, e a não ser que você faça um barulho mais alto. Os tropegos. E não, essa não é um estágio avançado do vírus, não é um estágio 6, por exemplo, mas sim uma variação do Byaku, onde eles têm basicamente os mesmos poderes, né? Só que esses aqui, eles passaram décadas infectados em lugares mais úmidos, molhados, encharcados de água. Então eles evoluíram de uma forma diferente dos Byakus. E uma coisa bem diferente deles é que eles não conseguem morder alguém. Basicamente a boca deles meio que congelaram por causa do vírus, eles não conseguem realmente efetuar a mordida. Mas isso não significa que eles não conseguem te infectar, tá? Muito pelo contrário, se ele te der um arranhão, uma patada, alguma coisa que ferir você, você vai se infectar. E outra coisa diferente é que eles causam meio que a explosão do bloater, quando ele taca aquela bomba, eles fazem aquilo com o próprio corpo. Eles acabam explodindo e a área em volta deles acaba saindo esses esporos, né, bem diferentes. E isso eu acho que vai ser bem difícil deles adaptarem. Muito por causa se eles não fizerem os esporos durante a série na segunda temporada. Aí realmente eu acho que se pá, eles nem adaptam esse tipo de infectado. O Rei dos Ratos. Esse é realmente o infectado mais brutal que a gente vai ver na série. Isso sem dúvidas, e claro, eles não podem deixar esse daqui de fora. Eles têm que dar o jeito deles, dar os seus pulos e adapta. Porque tem uma parte muito foda no jogo, que é realmente a desse infectado, né? E ela é muito tenebrosa. Calma aí que eu já falo dela. Esse Rei dos Ratos, ele é basicamente a soma de todos os outros infectados. E não, ele não é uma evolução, porque provavelmente só deve existir esse que apareceu no jogo ali. Muito raramente vai existir outro igual a ele, e não é basicamente a evolução de um infectado, e sim a soma deles. É como se tivesse vários hospedeiros no mesmo local que ficaram juntos e grudados por muitos anos. Ou seja, o fungo acabou entrelaçando corpos deles todos ali, transformando nessa massa de infectados, que ali dentro tem corredores, instaladores, perseguidores, tem o bloater, tem o tropego, tem todos esses assim em um só. E é muito difícil matá-lo. Bom, eu diria que é até impossível para um humano normal ali dentro desse universo de The Last of Us. Cara, ele é muito resistente, ele é muito forte, ele persegue você, ele escuta. Então realmente é algo bem complicado de conseguir vencê-lo, tá? E claro, a série ela tem que dar um jeito, pessoal, de deixar essa cena, quando ele for aparecer, muito brutal e além disso aterrorizante, porque essa parte no jogo, principalmente se você jogou de fone e tudo mais, mano, ela dá muito medo, cara. Realmente é aquele bicho enorme que basicamente você pode atirar o que for nele, que você nem faz cosquinha no bicho. Ele realmente é muito aterrorizante, ele correndo atrás de você e tudo mais. Eu morri umas 3 vezes aí só de medo, só de não saber o que fazer e tentar fugir dele, tá? Mas pra você, qual desses infectados você acha que não vai conseguir ser adaptado na série? E qual não pode faltar? Deixa aqui nos comentários o like nesse vídeo se você gosta de The Last of Us, se inscreve no canal, assistam esses outros vídeos que estão aparecendo aqui pra vocês agora e valeu, falou!